Começando aqui então mais um dia do nosso trabalho. O nosso estudo hoje, bom dia pessoal que chegou. O nosso estudo de hoje se desenvolve em torno do Livro dos Espíritos, parte terceira, Leis Morais. O item 4, capítulo 4, Lei da Reprodução. O terceiro item, Obstáculos à Reprodução. Nós estamos aqui também, lembrando que nesse capítulo, estudamos sobre população do globo, falamos um pouquinho sobre a superpopulação, falamos um pouquinho sobre a necessidade que nós temos de geração de recursos, de mudanças do estilo de vida que nós temos hoje e tudo mais. E eu queria já complementar que nós temos ali uma reportagem que tem sido veiculada no canal Globo News, que inclusive do quadro, do programa, que é coordenado pelo André Trigueiro, que é jornalista, que trabalha com ecologia e também espírita, e o programa é Cidades e Soluções, e são 2 episódios, um passou ontem, deve estar disponível lá no site do Globo News, que fala exatamente sobre essa questão de nós entrarmos nos 7 bilhões, na casa dos 7 bilhões de habitantes, e todas as transformações que o mundo sofre e precisa sofrer em virtude dessa necessidade. Então lá, para quem tiver oportunidade, dá uma chegadinha lá depois no site. É um programa de mais ou menos 20 minutos, meia hora. São 2 programas, um é quarta-feira agora, o outro deve ser, acho que na próxima quarta-feira. Então, que fala exatamente sobre isso, as mudanças do mundo pela quantidade de habitantes que nós temos aqui hoje. E depois eu vou disponibilizar para vocês também um programa, um documentário chamado Quantas Pessoas Podem Viver na Terra, que vai falar sobre superpopulação, sobre recursos naturais, sobre estrutura das sociedades e tudo mais. Então eu vou disponibilizar esse documentário e vocês têm à disposição lá no site do g1.com.br, lá no Globo News, Cidades e Soluções, que é o nome do programa, que trata exatamente desse tema que a gente está estudando hoje. Como eu sempre falo para vocês, é fundamental que a gente contextualize os ensinamentos doutrinários na nossa realidade. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em estudar a doutrina espírita na visão de Kardec e se esquece que nós temos que atualizar, não as opiniões de Kardec, mas atualizar as informações que nós podemos utilizar dentro da doutrina. Então, algumas vezes a gente fica estudando porque Kardec falava, porque Kardec vivia, porque isso, aquilo, tudo. Hoje, no século XXI, nós podemos trazer todas as informações de Kardec adaptadas à nossa nova condição. As preocupações que ele tinha na época, as informações que os espíritos traziam. Então a doutrina espírita para nós precisa ser real, ela precisa ser realista, ela não pode ser ideológica e não pode ser utópica, ela tem que ser real. E daí então, quando nós estudamos, no caso da população do globo, por exemplo, nós vemos hoje programas, documentários, a sociedade preocupada com tudo isso que diz respeito a essas mudanças e tudo mais, nós temos que trazer para a realidade em todas as situações. Algumas vezes nós vemos, por exemplo, estudos evangélicos em que pegam textos do Antigo Testamento e falam que naquela época, porque faziam e aconteciam e os problemas estão batendo aqui na nossa porta. De nada adianta a gente fazer um estudo dessa natureza sem aproveitar isso para o nosso dia a dia. É por isso que a doutrina é transformadora, desde que a gente saiba utilizar isso na nossa transformação. Não adianta a gente querer se transformar voltando para o passado e querendo viver aquela época. Nós temos que viver hoje e trazer a doutrina para cá, e não nós irmos para lá. Exatamente, amigos dos arrobas. Não adianta a gente ficar com retóricas, com falatórios, mas que isso não adianta nada. É importante a realidade. Se você quer falar de um problema, procura no seu ambiente onde está esse problema e aplica esse conceito. O professor colocou que ontem houve passeada de corrupção no Brasil, e isso é fundamental, a manifestação da população, os espíritos exigindo moralidade. Quando se fala em evangelho, a gente não fala Jesus pregando no monte, não. A gente fala de evangelização nas ruas, no governo, nas famílias e tudo mais. Isso é que é importante para nós. A Bela colocou para nós, ele falou no 6º Congresso em Gramado, sobre a questão 705 do Livro dos Espíritos, pelo menos eu consegui ouvir um pouquinho, porque a transmissão estava péssima. Foi no caso, teve em Gramado agora, no fim de semana passado, o congresso lá no Rio Grande do Sul, e o André Trigueiro teve a participação dele, falando também, dando sua contribuição a respeito de ecologia e tudo mais. Então, temos ali uma série de fenômenos para a gente trabalhar. Não adianta a gente querer fugir da nossa realidade. Então, programa Cidades e Soluções, lá no site do g1.com.br, na página do Globo News, e também o documentário que eu vou disponibilizar, Quantas Pessoas Podem Viver na Terra,
que é para a gente poder ilustrar um pouquinho essa nossa situação. Falamos sobre a sucessão e aperfeiçoamento das raças, um tema bastante intrigante para os nossos estudos, e hoje entraremos nos obstáculos à reprodução. E fala exatamente também no nosso contexto atual, que Kardec naquela época, quando ele tinha a preocupação de analisar o mundo, as transformações, os comportamentos que começavam a surgir, os conhecimentos científicos que começavam a se desenvolver naquele período, ele já tinha essa preocupação, e hoje muito mais intenso ainda. Só para a gente poder ter uma ideia, aqui na questão 693, a gente já começa aqui na leitura do Livro dos Espíritos, são 2 perguntas que foram trazidas para nós, 3 perguntas na verdade, e dessas 3 perguntas, então, a gente vai poder fazer uma análise geral de tudo aquilo que diz respeito a esse tema. Então, comecemos então, bom dia pessoal, comecemos então, aqui na questão 693, 693, Kardec perguntando aos Espíritos: as leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Quando falamos sobre leis e costumes humanos que objetivam criar obstáculos ou têm por efeito criar esses obstáculos, contrários à lei natural no que diz respeito à reprodução, fala sobre o comportamento. O comportamento, por exemplo, de abstinência, a utilização de métodos contraceptivos, mudanças de condutas perante a sociedade, perante o relacionamento familiar. Então são decisões que os seres humanos tomam, que os homens tomam, que os espíritos encarnados tomam, visando um estilo de vida mais confortável. E aí então, nessa nossa adaptação, porque a gente lembra que existem 2 leis, as leis divinas e as leis humanas. As leis divinas são imutáveis e existem, conforme a gente já estudou, desde o início dos tempos. Deus não ficou fazendo adaptações, fazendo emendas nas suas leis, porque do contrário ele não teria a perfectibilidade que tem hoje. Então quando ele criou as leis para tudo aquilo que diz respeito à organização do nosso mundo, à administração do nosso mundo, essas leis vieram daqueles tempos. E elas são imutáveis desde o início e continuarão imutáveis por toda a eternidade. Para nós é muito difícil processar essa informação quando se fala em leis criadas no início dos tempos, eternidade. Isso é coisa que para nós fica apenas no campo da teoria. Porque pelo fato da gente não ter essa consciência ainda imortal, bem desenvolvida para todos nós, tudo fica ainda no campo da especulação. Mas nem por isso elas deixam de existir. E as leis humanas, essas sim são adaptáveis às condições de cada grupo. Para quem quiser compreender um pouquinho mais sobre essa questão das leis, deem uma lida, quando tiver um tempinho assim folgado, no livro de Deuteronômios, lá no Antigo Testamento. Porque esse é um livro em que Moisés trazia para nós orientações, não para nós, mas para aquela sociedade, trazido naturalmente com o rótulo de leis divinas, mas são leis humanas. Muitas pessoas falam porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque aquilo é imutável. Não, aquilo é mutável porque não é a palavra de Deus, é a palavra do homem. Teve inspiração divina para as questões morais, mas para as questões comportamentais, essas sim são mutáveis. Basta lembrar que era muito natural as orientações dizendo: você não pode agredir o seu escravo. A escravidão é contra as leis divinas. Então mostra que naquela época, exatamente, elas eram temporárias e de acordo com cada necessidade. Então, lendo Deuteronômios, vocês vão ver os costumes daquela época. Lendo, por exemplo, as cartas de Paulo, a mesma coisa, veremos também orientações em que o homem deve tratar com tranquilidade a sua esposa, deve respeitar os seus escravos, e a mulher sendo submissa. Isso é contrário à lei divina que prega a igualdade entre todos os seres. Então, quando a gente faz essa leitura daquilo que é humano, daquilo que é divino, a gente percebe assim que nós estamos sempre evoluindo, sempre tentando aprender um pouco mais, criando novas leis, criando novas aplicações do nosso conhecimento, desenvolvendo os nossos valores e tudo mais. No caso da reprodução, a procriação, no início dos tempos estava dito para nós lá: crescei e multiplicai-vos. Vivemos hoje um fenômeno de superpopulação, falta de recursos, desequilíbrio ecológico, tudo por causa do crescer e multiplicai-vos. Então Kardec perguntou aqui se por acaso nós todos fazendo ou criando técnicas
ou desenvolvendo posturas, comportamentos para poder regulamentar ou regrar a nossa vivência aqui em sociedade, se isso contrariaria as leis de Deus. E tudo foi o que os espíritos responderam, tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Então a gente fala, peraí então, quer dizer que nosso comportamento, no que diz respeito ao controle de natalidade, aos métodos contraceptivos, isso vai contra as leis divinas? Kardec não deixou por menos, porque em seguida ele já colocou uma pergunta complementar. Porque já que os espíritos colocaram isso, ele falou, opa, peraí, deixa eu entender melhor essa resposta, porque pelo jeito... Lembrando que o próprio Kardec, por exemplo, sendo casado, ele não teve filhos. E se todo casamento, segundo as leis religiosas, né, o comportamento religioso, mostra que você tem essa necessidade, né, de não, você, a partir do momento em que você constitui o lar, os filhos são obrigatórios. Essa é uma visão que tem nas religiões tradicionais. E ele não tinha. Então ele falava, bom, então eu estou contrariando exatamente essa norma social, essa norma religiosa. E como é que eu fico nessa história? E aí, então, por causa dessa dúvida que ele teve, ele acabou, então, argumentando. Então, eu estou encaixado nessa condição. Porque a opção de vida que ele teve, a gente, infelizmente, não tem como explorar esse campo pessoal da sua vivência. Por que ele optou em não ter filhos? Por acaso, né, a sua esposa não tinha condições de ter filho? Ela era estéril? Foi uma opção que eles fizeram? Porque isso ia atrapalhar o desenvolvimento da codificação? Como é que foi isso exatamente? Sendo um casal, tinha ali a sua atividade sexual, correndo o risco de engravidar, e a questão foi, por que ele não teve filhos? Aí então ele se perguntava assim, bom, já que todo mundo tem que ter, então eu estou violando as leis divinas. Aí ele perguntou então, para não ter dúvida. Antes, Ana Luísa, bom dia Ana Luísa, ontem passou no jornal que as mulheres não querem mais filhos e que no ano 5000 nascerá uma mulher no Brasil, né? Isso, claro, baseado no passado, nós temos que mudar essa situação. São sempre estudos e especulações que são feitas, né? A gente sempre tem que lembrar que essas informações que chegam para nós, né? Sempre essas informações que chegam para nós são baseadas em comportamentos isolados. Então, assim, aquilo que se fala, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né, Ju? Aquilo que se fala numa cidade como São Paulo, você não pode aplicar isso no Nordeste, por exemplo, onde as famílias têm em média 5, 6, 7 filhos. Então, são sempre pesquisas, exatamente, né, da mulher de hoje em sociedades, em grandes centros urbanos. Agora, quando a gente vai para o meio rural, o comportamento é completamente outro. Então a gente vê que a gente não pode uniformizar essas informações. Por isso, as teorias que chegam para nós são teorias incompletas. Mas que nem por isso deixam de ter o seu valor naturalmente. Então, porque trazem para nós um ponto de vista daquela realidade. Né? Fizeram na Amazônia também? Pois é, mas a gente vai analisando, sempre são situações pontuais que a gente vai analisando. Né? Mas não deixam de ter sua validade, como eu coloquei. É importante que essas informações que chegam para nós nos servem de parâmetro para aquela realidade, naquele momento, dentro daquele contexto, que pode mudar de um dia para o outro. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando você faz um estudo sobre ovos, todo mundo fala que os ovos têm muito colesterol e tudo mais. De repente sai uma pesquisa dizendo que os ovos são saudáveis. Esses tempos atrás saiu que a bebida alcoólica, a cerveja, por exemplo, era muito saudável. Num parâmetro, mas era prejudicial em outro. Chocolate, então, nem se fala. Chocolate é muito saudável, coisa e tal, e não sei o quê. De repente, chocolate engorda, chocolate tem isso, chocolate tem aquilo tudo. Então, tudo pode mudar de uma hora para outra, né? Mas aí, então, essa informação que chega para nós, ela nos dá um parâmetro para podermos ali planejar um futuro próximo, médio ou distante mesmo, né? Pois é, exatamente, né, Roubo? Melhor do que água, inclusive, né? Mas cada estudo tem aí a sua... Cada estudo tem tem o seu objetivo, né? Então, aqui na questão 693A, pois é, não dá para saber, né, embaixador? Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, porque as pesquisas que eles fazem é a seguinte: quando eles falam, por exemplo, que o vinho é saudável, aquele que estudou pegou um elemento do vinho, ele não pegou o álcool, ele pegou um dos elementos do vinho que faz bem para a saúde, ele não estudou o teor alcoólico do vinho. Então ele fala assim, o vinho é saudável nesse ponto. Aí chega depois um outro médico e analisa uma outra questão. Então tudo para nós sempre tem ali um ponto positivo e um ponto negativo. Depende simplesmente daquilo que você está estudando e da quantidade que se usa. Né? Então questão 693, vamos lá. Kardec perguntou então a respeito dessa conduta, daqueles que simplesmente optavam por não terem filhos ou utilizavam, né, métodos para poder controlar a procriação. Perguntou o seguinte: não obstante, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies,
e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? A gente lembra que Kardec, vivendo na França no século XIX, há uns 2 séculos, 3 séculos antes, a Europa viveu ali um problema muito sério de peste. Proliferação de ratos, proliferação de insetos, proliferação de sujeira, de lixos e tudo mais. E aí então esse crescimento desregrado provocava um desequilíbrio significativo. Lembremos há pouco tempo na Austrália, uma praga de ratos que teve lá. Em todos os lugares, em todas as fazendas, em todos os paióis, eles tiveram que tomar medidas drásticas para exterminar a quantidade de ratos que estava ali. E era uma quantidade absurda que se tinha, e isso provocava um desequilíbrio significativo, gerava doenças e tudo mais. Então, se por acaso há um desequilíbrio natural, a própria natureza procura fazer com que isso volte ao seu controle. Basta a gente ver hoje, né, quando você tem ali a poluição exagerada e você cria elementos destrutivos na natureza, ela mesma toma providências para poder se reequilibrar, com maiores tempestades, mudanças climáticas, para poder buscar o seu reajuste. Então a natureza, ela por si mesma se reequilibra. Mas enquanto nós insistimos nesse desequilíbrio, vai com Deus, Indira, bom dia. Enquanto nós insistimos nesse desequilíbrio, é muito natural que soframos as consequências dele. Ou seja, nós estamos nadando contra essa corrente. E aí, então, no caso, quando Kardec perguntou assim que esse crescimento desordenado pode ser prejudicial, como é que nós fazemos para controlar, então? Isso é repreensível, essa lei natural, já que a reprodução, o crescer e multiplicai-vos, segundo a visão bíblica, ela é uma lei natural? Seria repreensível deter essa reprodução, inclusive do próprio homem, que ele coloca, em breve, o próprio homem seria vítima da superpopulação. E olha que na época de Kardec, 1850, a população mundial era de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Em 1950, 100 anos depois, 2 bilhões e meio. 60 anos depois, 7 bilhões de habitantes. Então Kardec naquela época já previa que o homem seria consequência desse superpovoamento, desse descontrole de natalidade, porque a sociedade procriaria, mas não geraria recursos para poder se sustentar. Em termos de espaço habitável, em termos de alimentação, de água, em termos de condições climáticas, em termos de condições sociais para educar essa população, escola, segurança, tratamentos médicos. Então não adianta a gente imaginar assim, não, porque tem aquela visão que se fala na Bíblia que a gente lê muito, né? Que as aves não se preocupam com isso porque Deus as provê. As aves sim. Agora os homens não. Porque na lei da natureza, nós lembramos sempre que os espíritos vão nos orientar, existe a lei de destruição que é uma lei natural. Onde nós temos ali os predadores e onde nós temos aqueles que são predados. E há esse controle natural. Você vai numa selva, você tem exatamente ali. Se nós estudarmos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na cadeia alimentar, para quem gosta de biologia, essa informação é bastante farta, mostra o seguinte para nós, que os insetos são em quantidades incontáveis para todos nós. Mas aqueles que se alimentam dos insetos têm uma quantidade um pouco menor. Depois a gente vai avançando, chega nos herbívoros, que se alimentam dos vegetais. E depois nós temos os carnívoros, que têm uma quantidade menor, porque se tivéssemos uma quantidade exagerada de carnívoros, simplesmente exterminaríamos os herbívoros, e aí então ficaríamos apenas com carnívoros e plantas. Os carnívoros morreriam e as plantas simplesmente tomariam conta do mundo. Então tudo na natureza fica tudo equilibrado. Quando se fala em cadeia natural, que nós tentamos entender hoje, percebemos que tudo é bem regulamentado, tudo é bem equilibrado. Mas quando se fala do homem, ele já entra numa outra condição. Primeiro porque ele não tem predador natural. É o homem com ele próprio, ele está no alto dessa cadeia. Ele não é um fornecedor, ele é um consumidor de todas as categorias. E como é que nós vamos controlar então a proliferação dos seres humanos sem que tenha esse controle? Os espíritos respondem o seguinte para nós, uma resposta muito inteligente que a gente vai perceber. Deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Esse poder a gente lembra sempre que é a consciência, o livre-arbítrio, a inteligência. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhes o equilíbrio,
E isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Quando se fala ao proverem a própria conservação, nós falamos da lei da destruição. Ou seja, por que você assiste a um documentário de National Geographic, Discovery Channel, e de repente Animal Planet, de repente você vê lá numa savana africana, um leão correndo atrás de uma pobre de uma gazela. E a gente fala, coitadinha da gazela, o leão vai alimentar, vai matar a coitadinha, vai fazer isso, fazer aquilo, todo mundo fecha o olho, mas simplesmente é a lei natural que toma conta daquilo tudo. Tem deixa eu só pegar aqui. Tem um filme chamado As Pontes de Madison. Para quem já assistiu, um filme romântico muito bonito, recomendo, bem interessante. E aí ele conta a história de um fotógrafo, de um jornalista, de um fotógrafo que tira fotos para o National Geographic. Então ele viaja pelo mundo fazendo essas fotografias. E ele se envolve num romance com uma fazendeira americana. E aí, então, num dos diálogos que eles estão ali travando, num jantar, ela pergunta para ele, né, me fala sobre o seu trabalho. Qual foi o lugar mais bonito que você já foi? E ele responde, né, eu lembro que quando assisti esse filme há mais ou menos uns 10 anos, eu tive que anotar essa fala, porque ela era assim simplesmente perfeita para a gente entender a natureza funcionando dentro do seu próprio equilíbrio. E não a natureza segundo a visão do homem. Ele dizia o seguinte: devo dizer que o lugar mais fascinante que já fui é a África. Porque é outro mundo. Não apenas a cultura e as pessoas. Isso é ótimo, mas é o ar. As cores do amanhecer ao pôr do sol. Há algo de tangível em tudo. A coabitação do homem e do animal e dos animais entre eles. Quem vai sobreviver, quem não vai, não é possível julgar. Não há moralidade imposta. Apenas é como é. Não há nada parecido. É um paraíso para os observadores. Nessa fala, então, a gente mostra que as leis divinas, elas não são julgadas dentro dos nossos parâmetros morais. Você não pode julgar, por exemplo, por que um animal vai sacrificar a pobre de uma gazela para poder se alimentar. Por que isso tem que acontecer? Tem porque as leis são assim. Porque, do contrário, nós teríamos um superpovoamento como eu já falei para vocês, dos herbívoros e simplesmente destruiriam a natureza. Nós não teríamos espaço para nada. Tem gente que reclama, por exemplo, que os passarinhos vão comer o milharal. Dizem que os coelhos vão comer a sua horta. Dizem que as galinhas vão ali roçar na pequena horta de um agricultor. Imaginemos se tivéssemos uma superpopulação desses animais. Nós não teríamos alimentos para nós. Teríamos que cultivar os nossos alimentos no subsolo protegido com armas. Então as leis da natureza são imutáveis porque elas são perfeitas. E o nosso julgamento, pelo fato de nós não termos ainda os nossos valores bem desenvolvidos e a nossa inteligência não ter alcançado ainda esse padrão para poder compreender toda essa sistemática, é o que faz com que a gente faça julgamentos errados. E aqui então mostra que no caso do homem, pelo fato de estar no alto dessa escala evolutiva, pelo fato de estar no alto do topo da cadeia alimentar, ele precisa se controlar. Porque do contrário nós viveremos exatamente aquilo que nós vivemos até hoje. Lembramos um pouquinho mais, quando se fala, por exemplo, na evolução do nosso planeta, eu me lembro, né, a Ana Luísa colocou dos coelhos, né, que é uma praga também. Lá primeiro foi ratos. Há uns 10, 15 anos eram ratos. Tudo quanto é lugar tinha rato. Depois começaram a vir os coelhos, porque simplesmente eles desabitaram dos predadores naturais para poder viver confortavelmente. E falava assim, deixa os coelhinhos, que eles são tão bonitinhos. Hoje os coelhos são uma praga. E aí a gente já viu como é que funciona a coisa, né? Então a gente lembra que quando volta, por exemplo, eu me lembro na época em que eu era garoto, estudava ali por volta de 1980, eu tenho 42 anos. Em 1980 eu tinha 11 anos, estava na escola, estudava ali ciências, conhecimentos gerais, aquela coisa sempre, aquela coisa toda. E ali não tinha, na época que eu estudava, não tinha muita preocupação com questões ecológicas, de controle de natalidade, de controle ambiental. Não se falava nesse assunto. As ciências se resumiam nas leis da física e as leis da química. Hoje as crianças estudam ecologia de um modo muito sério,
A sociedade muito preocupada com mudanças climáticas, com questões de queimadas e tudo mais. Eu estudei nessa época, em 1980, eu estava em Mato Grosso. E lá em Mato Grosso, as fazendas estavam crescendo cada vez mais. Então o desmatamento da Amazônia era uma festa, ninguém se preocupava. Era um ou outro que se manifestava dizendo que isso era errado, que tinha que ter controle e tudo mais. Mas era assim, vamos simplesmente desmatar para poder criar gado e para poder plantar. E a gente ia em férias nas fazendas de arroz que tinha lá, eram aqueles campos assim que iam até o horizonte de arroz. E aquilo dava dinheiro, era lucro. Né? Pois é, morei em Barra do Garças, mano. Bem ali pertinho na fronteira com Goiás. É um lugar maravilhoso. Uma pena que eu era muito pequeno e não soube aproveitar, assim, curtir aquele ambiente. Mas era ali, Juliana, sossega o facho. E ali então nós tínhamos contato, né, como a Juliana lembrou agora, né, com tribos indígenas, né, com as tribos dos índios que tinham lá dos Chavantes. Tínhamos lá as fazendas e tudo mais. E aí, então a gente via que o interessante era... Matador, fica na sua, cara. Vaninha, dá um batom nele. Então a gente lembra sempre assim que quando se fala sobre a vivência que se tem nesses ambientes, naquela época, era simplesmente assim, vamos fazer com que o mundo progrida. Mas a que preço? Hoje, passados aí 31 anos daquele período, as nossas preocupações são outras. As nossas preocupações são sérias. O mundo está sofrendo consequências drásticas, gravíssimas a esse respeito. O México, por exemplo, sofrendo agora, nesse momento, está ali sofrendo com um furacão, ali na costa do Pacífico, invadindo cidades com cheias e tudo mais, com destruição. A gente vê aqui no Brasil com queimadas e mais queimadas, vai na Europa com desequilíbrio absurdo. Tudo isso como consequência daquele período de imprevidência. E olha que há 30 anos não se falava nisso. Daí então que nós percebemos que a quantidade de pessoas aqui no nosso mundo gera consequências. Daí então que foi colocado que a inteligência do homem serve exatamente para poder controlar a sua vivência no ambiente em que ele vive. Na questão 694, a gente já vai avançar um pouquinho mais porque tem bastante coisa para se falar sobre isso. A Arroba colocou para nós, dia desses mostraram uma matéria sobre exploração do ouro nesses lugares, algo devastador, né? O homem quer simplesmente assim, ó, vamos consumir. E eu me lembro de uma passagem interessante do filme Matrix, do primeiro filme, em que nós temos aquele que é chamado ali do computador, né, que é o agente, que vem falar pro humano. Ele diz assim, os seres humanos são como vírus. Onde eles estão, eles destroem. Então foi uma fala bastante dura, mas naquele contexto era bastante justificável, porque os computadores, as máquinas queriam simplesmente consumir os seres humanos, mas mostrava exatamente isso. A nossa preocupação simplesmente é viver em função do nosso conforto e da satisfação dos nossos desejos, sem se preocupar com o preço disso tudo. Hoje nós somos forçados a fazer. Então aquele lema que nós utilizamos na doutrina, pelo amor ou pela dor, nós podemos respeitar o nosso ambiente por amá-lo, ou vamos respeitá-lo pela dor, por sofrer as consequências disso tudo. Questão 694 continua para nós. Que pensar dos usos que se tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Ou seja, os métodos contraceptivos, simplesmente não com a preocupação de controlar o mundo, mas com a preocupação de usufruir da sensualidade, da sexualidade de uma forma despreocupada. Os Espíritos colocam para nós, isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está imerso na matéria. Então essas 3 perguntas do Livro dos Espíritos nos levam a algumas reflexões um pouco mais profundas a respeito dessa questão, que a gente vai tentar desenvolver assim nesse momento e nesse tempo que falta para nós. Primeiro a gente lembra que controle de natalidade ele tem 2 objetivos, né, ou pelo menos métodos contraceptivos. 2 objetivos. Primeiro, controle de natalidade. E o segundo, o usufruto, né, ou usufruir da sexualidade como algo prazeroso para o ser humano. Então a gente lembra hoje que o homem ele traz no seu inconsciente alguns instintos que são bastante poderosos sobre ele. A sexualidade é um deles, a violência é outro deles, o orgulho, o egoísmo são outros. Então nós temos ali esses valores imperfeitos e bastante desequilibrados que nós alimentamos dentro de nós. Lembrando que tudo aquilo que existe na consciência do homem como ingrediente faz parte da natureza divina.
Então isso tudo era necessário para nós. A gente lembra que se o homem não utilizasse a violência, no passado ele simplesmente seria destruído pela própria natureza. Os animais, a natureza, então ele tinha que quebrar, ele tinha que destruir para poder reconstruir alguma coisa. Ele tinha que usar a sua força para poder sobreviver. De lá para cá, passados milhares de anos, a necessidade do homem de controlar esses impulsos em virtude da transformação que ele vivia, na transformação moral do seu ambiente. Nós, por exemplo, hoje, na sociedade contemporânea do século XXI, nós não temos preocupação de um leão passar na nossa porta, invadir aqui e comer todo mundo. Mas naquele passado, sim, você andava, você não sabia o que pularia de cima de uma árvore em cima de você. Daí então a força do homem e a sua agressividade era uma necessidade de sobrevivência. Hoje não. Hoje nós agredimos as pessoas, vemos ali jogadores de futebol sendo agredidos nas calçadas, vemos ali nas manifestações pessoas quebrando tudo. Hoje de manhã mesmo teve uma passagem interessante que mostrou algumas manifestações pelo Brasil contra a corrupção, e um rapaz foi preso, não lembro se foi em São Paulo, se foi no Rio, se foi em Belo Horizonte, não me recordo onde foi, que ele simplesmente quebrou a vidraça de um banco e de uma loja. E aí então minha irmã me chamou a atenção, ela falou assim, poxa, mas tem que quebrar as coisas? E eu falei, é o instinto do homem que é assim. Ele sempre acha que manifestação, que um protesto está relacionado com violência. Foi na Paulista, né? Obrigado, Ana. Então, protesto está relacionado com violência. Por que isso tudo? Porque quando ele entra naquele ambiente, de fato ele perde a razão, ele deixa que o instinto fale mais alto. Em vez de ele protestar racionalmente, dizendo o que ele precisa de um modo inteligente, ele faz o quebra-quebra para poder resolver as coisas. Então a gente vê que é assim, nós deixamos, o instinto ainda nos domina, de certa forma, e a sexualidade não é diferente. E ela é explorada com bastante intensidade pela mídia. Nós temos um comportamento assim na nossa rotina, no nosso cotidiano. Você assiste uma propaganda, eu sempre falo disso, né? Você assiste uma propaganda de chinelos. Aí de repente mostrava um rapaz seminu tampando as suas genitálias com chinelo. Aí você pergunta, mas o que o sexo tem a ver com chinelo? Nada, é uma forma de chamar atenção. De repente você vai vender um carro, que a gente já comentou, e o rapaz pergunta assim, e se eu fosse o único homem do mundo? O único ser humano do mundo? Aí ele fala, melhor, e se eu fosse o único homem do mundo? E de repente ele passa num semáforo, cheio de mocinhas, todas bonitinhas, todas sensuais, para vender um carro. Então você vai vender um chocolate, a pessoa está sentindo o prazer de chocolate, um chinelo, uma bebida, tudo é assim, é o tom da sexualidade. Por que isso tudo? Porque é uma tendência que nós temos, e é aquilo que dá preferência. Se você quer chamar a audiência de um programa de televisão que você assiste uma novela, um filme, alguma coisa assim, coloca uma cena de violência ou coloca uma cena de sexualidade. Você pode ter certeza que essa audiência vai subir. Por que isso tudo? Porque faz parte da nossa natureza. Só que o ser humano ele não vive em função dos seus instintos. Ele tem compromissos muito mais profundos, seus compromissos reencarnatórios, como o espírito e a evolução que é, ele tem necessidade de viver experiências morais, experiências intelectuais, para que possa se desenvolver. E nesses compromissos sexuais ele acaba então se deixando levar, exatamente por isso que os espíritos sempre comentam conosco. Sem dúvida, Armando, né? As mulheres, as nádegas das mulheres brasileiras, as mulheres brasileiras de modo geral, são objeto. Teve uma reportagem, uma propaganda bastante polêmica da Gisele Bündchen, em que ela interagia com o seu marido, né, pedia alguma coisa, né, falava assim, me empresta o cartão de crédito, vestida como uma senhora comum. De repente ela usava uma lingerie e dizia assim, olha, eu usei meu cartão de crédito e o seu estourou o limite. Quer dizer, a sedução continua ainda sendo uma arma para as conquistas que nós temos hoje. A razão ficou em segundo plano. Então, quer dizer, essa é a utilização, a banalização do sexo na nossa sociedade contemporânea é algo bastante grave. Porque a nossa sociedade ela é uma sociedade sexualizada. E a gente percebe por que sexualizada. Um pouco de história a esse respeito, a gente lembra que o Grande Estouro tem um documentário que eu posso até disponibilizar para vocês, chama História do Sexo. Um documentário de 6 episódios mostrando a sexualidade nos diversos períodos da humanidade, né? Desde a época dos homens primitivos, nas sociedades dos sumérios, quando eles tinham lá as deusas, os deuses da fertilidade e tudo mais, passando pelo mundo oriental, onde nós tínhamos as geishas e o comportamento feudal. Depois voltamos para a época vitoriana na Europa, onde nós tínhamos ali cavaleiros e tínhamos isso, aquilo tudo. De repente a gente vem para a sociedade contemporânea. E nessa sociedade a gente começa a se deparar com o seguinte, na época da Segunda Guerra Mundial, quando muitos homens foram para a guerra, se de um lado as mulheres começaram a se libertar, principalmente aqui no nosso mundo ocidental,
nos Estados Unidos, no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, que era ali que é um país de grande influência, ainda é um país de grande influência, as mulheres começando então a tomar conta da casa, tomar conta dos filhos, tomar conta de suas próprias vidas. E aí então nessa iniciativa elas começaram então a buscar a liberação, a liberdade para todas elas, né? Então elas tinham o direito de tomar decisões e de inclusive sentir prazer. Ao mesmo tempo que os homens que foram para a Europa durante a guerra tinham essa necessidade de satisfazerem os seus instintos. E aí então, se de um lado as mulheres se libertavam de um lado, do outro os homens conheciam uma nova forma de prazer. Porque em casa era com a esposa, a namorada aguardando para o casamento, quando você vai para uma guerra é cada um por si, Deus para todos. A prostituição, né, o estupro, a violência era algo comum. De repente todo mundo volta depois da guerra para casa com a mentalidade completamente transformada. Normalmente a gente vê muito, né, em documentários sobre guerras, em que os homens, as pessoas que vão para a guerra de modo geral, voltam traumatizados pelas bombas, pelas mortes. Só que todo mundo se esquece que comportamentos também se transformam pelo fato de você estar num outro ambiente. E aí então, nesse período pós-guerra, de lá para cá, nós tivemos uma mudança significativa na nossa sociedade, em termos de sexualização. Daí então nós começamos a ver o quê? Nessa questão, primeiro relacionamentos que se fundam em torno dessa questão da sexualidade. Né, as pessoas hoje não se aproximam simplesmente porque afetos foram gerados, porque elas tinham afinidades entre si. Uma olha para o outro, se sente atraído por isso, basta a gente ir para quem gosta de festas, de fim de semana, para quem gosta de baladas e tudo mais, não recrimino, não tem nem porquê, não é uma postura minha, mas também não tem porquê recriminar. Mas de repente você vai numa balada, numa festa, num show, numa boate, e começa a observar as pessoas, o comportamento. É aquele comportamento de tentar arrumar um parceiro, mas não é aquele comportamento de conhecer as pessoas. Mostrou esses tempos atrás uma reportagem sobre o rodeio de Barretos aqui no Brasil. Barretos, no interior de São Paulo, tem ali um rodeio, é o maior do Brasil. De repente você olha, você percebe que as pessoas estão ali juntas, se atraindo, se provocando. Elas não estão. O rodeio virou apenas um cenário onde eles estão ali se envolvendo. Né? Exatamente, César. O objetivo é tentar arrumar um parceiro, não uma companhia. E essa questão do parceiro mostra que esses relacionamentos que são fundamentados nessa atração, ele tem tempo de vida já previsto. Que a partir do momento em que se perde o interesse físico, o relacionamento se desfaz. Daí então a quantidade de divórcios, a banalização do casamento. As pessoas casam hoje e descasam com a maior naturalidade. E isso gera consequências graves que a gente vai tratar em seguida. Então, quer dizer, relacionamentos baseados na atração física. Esse é o primeiro ponto dessa sociedade sexualizada. O segundo, o desregramento sexual e a promiscuidade. As pessoas não têm mais preocupação em quantos parceiros você teve. Alguns inclusive contam vantagem, né? Olha, eu saí com tantas pessoas já, o outro já fala, nossa, eu já peguei não sei quantas outras. Então começam a contar isso tudo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu me lembro que naquela época em que eu era garoto ainda, em que era até adolescente, as pessoas que saíam com várias pessoas ao mesmo tempo, eram rotuladas desse ou daquele nome. Ah, porque você é isso, porque você é um galinha, porque você é uma galinha e coisa e tal. E esses rótulos que eram utilizados mostravam exatamente isso, que a sociedade condenava esse tipo de comportamento. Hoje o ficar, que é uma postura que nós temos hoje entre os adolescentes, é algo absolutamente natural. Você vai para uma festa e diz assim, né? Pois é, ser chamada de cachorro era uma coisa que no passado era algo constrangedor, hoje já não é mais assim. Então hoje você pega, por exemplo, o ficar, que inclusive tem uma palestra muito interessante do Dr. Alberto Almeida, que é homeopata, lá do Pará, lá no nosso site da família. Deixa eu colocar para vocês aqui, antes que eu me esqueça, que assim vocês podem dar uma chegadinha lá. Está aqui nesse site, www.espiritismo.net/família. Ali nós temos várias mini jornadas, e a que eu recomendo para vocês nesse instante é A Vida dos Jovens, aqui trata de adolescentes, e procura essa palestra, o Ficar, porque ele faz uma abordagem muito interessante para os adolescentes de como eles devem se portar diante dessa novidade, que se é algo natural, você sair hoje e dar um beijo na boca de um, você se envolver com outro, não sei o quê, e amanhã você fazer com outra pessoa, isso gera consequências.
que os adolescentes não têm consciência disso tudo. Então, eu recomendo para vocês, né, Luiz? É muito boa essa palestra. O Ficar. E também sobre o planejamento reencarnatório, que é o que a gente está estudando aqui hoje. Né? Então, mostra que esse ficar também é uma postura da sociedade que, se no passado era algo constrangedor, hoje é algo absolutamente natural. E isso gera, naturalmente, de um beijo para hoje, o envolvimento sexual amanhã é um pulinho. É algo assim que basta você tropeçar que você já se envolveu. E isso sai com toda a naturalidade. As pessoas aceitam isso, daí então as consequências que a gente chega. Adultérios. Hoje, inclusive, no meio virtual é uma preocupação muito grande. Adultério na internet, adultério no meio virtual. Os casais que estão ali sofrendo consequências disso tudo, porque a sexualidade, a sensualidade está tão presente na vida deles, que as pessoas, se você sai hoje, né, você se envolve com uma pessoa, confia desconfiando, já não tem mais aquela confiança absoluta. Raros são os casais que dizem assim, olha, eu ponho a mão no fogo pelo meu companheiro ou pela minha companheira. E por que isso tudo? Porque se tornou algo natural. Para a gente ter uma ideia, nós temos sociedades que são rigorosas nesse sentido, como é o caso das sociedades do Oriente Médio, Afeganistão, Irã, Iraque, que uma mulher que comete adultério ela é apedrejada até a morte. E o homem que comete adultério, embora seja uma relação diferente entre homem e mulher, ele é punido com chicotadas. Então lá se pune o adultério. Aqui na sociedade simplesmente se aceita. Se aceita relativamente, né? Quer dizer, já não é mais um escândalo. Quem não aceita é aquele que sofre o adultério. Mas quando a gente ouve alguém falar, de novo ele fez, tá. Simplesmente as coisas deixaram de ser escandalosas. E também entramos na parte da prostituição. Que hoje também, inclusive, nós temos, se eu não me engano, foi na Alemanha, as prostitutas estavam lutando pelos direitos trabalhistas dela, carteira de trabalho e tudo mais. Direitos a férias, direitos a 13º, sei lá, todos os benefícios de um trabalhador normal. Então, temos hoje ali também esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. E as consequências de tudo isso que a gente fala, de relacionamentos físicos, desregramento, promiscuidade, adultério e prostituição, nós temos ali, primeiro, lesões afetivas que são importantíssimas. Hoje nós temos, por exemplo, adolescentes de 12, 13 anos com depressão e cometendo suicídio porque tiveram uma desilusão amorosa. Minha sobrinha, por exemplo, foi para a escola e conheceu uma garota cujo namorado cometeu suicídio por causa dela. Teve uma decepção amorosa muito grande, não se conformou com a separação, o garoto foi lá e cometeu suicídio. E isso tudo que significa o quê? Lesão afetiva. Casais, por exemplo, que no caso de situações de decepções, de casamentos frustrados, de paixões que são paixões que são muito intensas, também fazem com que as pessoas sofram consequências disso tudo. Doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós temos a AIDS como um desafio para a nossa ciência, para a nossa sociedade, para os nossos valores. Basta lembrar, por exemplo, que André Luiz, uma das doenças que fez com que ele desencarnasse foi simplesmente a sífilis, pelo fato dele ter tido um comportamento desregrado na sua época, década de 30. Então a gente pensa assim, mas isso é doença que só bate na casa do outro. Não é, não. Os consultórios de ginecologia e de urologia estão cheios de pacientes que vão ali confidenciar a seus médicos as doenças que estão sofrendo por causa de um comportamento assim. Estupros que nós vemos hoje. Hoje a gente vê na sociedade, fulano estuprou não sei o quê, toda vez a gente vê isso. Agora chegamos ao ponto de vermos crianças e bebês sendo estuprados. Abortos então nem se fala, um desafio também para a nossa sociedade. Um tabu que a gente vai discutindo, tudo isso por quê? Uma sociedade sexualizada, sem controle, que sofre consequências naturais disso tudo. Então, nesse caso, né, a Ana colocou, né, outros cometem erros e querem que os outros sintam culpa, quer dizer, as pessoas já não se sentem mais culpadas. Sempre buscam justificativas para aquilo que fazem. E isso tudo, a gente lembra dessa sociedade sexualizada, ela sofreu num passado não muito distante, ainda sofre hoje, é uma consequência da repressão social e da repressão religiosa. Porque a sexualidade durante muito tempo foi um tabu. E esse tabu quer dizer, não podemos falar sobre isso, é um escândalo falar sobre isso. Só que enquanto a repressão vinha, chegou uma hora que ela explodiu, e nós estamos vivendo essa explosão. E Emmanuel tem uma passagem interessante no livro Vida e Sexo, que eu vou fazer a leitura rápida para vocês aqui, que é a introdução desse livro. Ele fala exatamente num dos trechos, ele diz assim para nós,
que no livro, no caso, né, nada mais realizamos que reformular o pensamento e a definição dos mensageiros benevolentes e sábios que orientaram Allan Kardec nos primórdios da doutrina espírita, e em sua função de consolador prometido ao mundo pelo Cristo de Deus. Porque o livro Vida e Sexo, ele é baseado exatamente no livro dos Espíritos, é muito interessante. Então você pega lá um trecho do livro dos Espíritos e depois tem ali o desenvolvimento desse tema. Né? Não, pois é, Luísa, né? A Luísa lembrou sempre, né, que felizmente nós temos ainda adolescentes que são ajuizados, né, porque nós conseguimos implantar uma educação, eles próprios têm os seus princípios também que são bastante valorosos, né? Então nós temos aí famílias que realmente é assim, mas se você vai numa escola e começa a ouvir a conversa nas rodinhas de amigos e amigas, a gente vê uma coisa completamente diferente. É algo assim assustador. E a gente lembra que famílias estruturadas são raras na sociedade hoje. Hoje nós vemos crianças que estão largadas, os pais que estão trabalhando fora. Não que isso seja a intenção deles, provocar esse tipo de desequilíbrio, mas é o fato do dinamismo da sociedade contemporânea que faz isso. Os pais saem para trabalhar, os dois pais saem para trabalhar, deixam os filhos com os secretários do lar, com os avós, com familiares próximos, e os filhos ficam criando a sua própria educação na lei da selva. E aqueles que têm os seus próprios princípios, ótimos. Agora, aqueles que têm a oportunidade de serem acompanhados de perto, a gente vai passando, vai conversando, vai exemplificando, ótimo, deu certo. Mas quantas famílias são assim, conseguem ser assim? São poucas, infelizmente. Daí, então, as consequências negativas desse processo todo. Né? Então, a gente vê que, sim, infelizmente, a sociedade, genericamente, se comporta assim. E os nossos só não se comportam assim porque a gente consegue educar. Porque se deixar, eles vão seguir os mesmos instintos. Então Emmanuel diz para nós aqui: e para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Primeiro, não proibição, mas educação. Então a gente lembra que não é proibido porque você vai para o inferno, porque é isso, não, educar. O segundo ponto, não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. É esse respeito e o autorrespeito que está faltando para todos nós. Daí as quantidades de lesões afetivas que a gente vai observando na nossa sociedade. Vai com Deus, Milena. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Daí então, pois é, né, Rosana, segura aí. Daí então que a gente percebe o quê? Que no caso da aplicação do sexo que não é bem educado, para cada um de nós, vai gerar sempre uma reencarnação seguinte com um determinado tipo de sofrimento. Porque você vai sofrer para poder controlar, você vai sofrer para poder conviver. De repente a sua relação hoje não é saudável, é uma relação problemática com o seu marido, com a sua esposa e tudo mais, com pessoas próximas a você, porque no passado houve um comportamento desregrado. E assim a gente vai, parece que perpetuando esse mesmo tipo de sofrimento, esse círculo vicioso, essa roda viva de angústias e aflições. Até que o homem para e fala assim, não, peraí, eu não posso mais fazer isso. Mas para isso, infelizmente, ele precisa se conscientizar. E essa conscientização vem muitas vezes através de uma reencarnação com provas dificílimas, com limitações físicas, com limitações sociais, com limitações de relacionamento. Você está casado com uma pessoa que ela está te controlando, que ela está te impondo determinado tipo de comportamento e você não tem o prazer de desfrutar de uma relação saudável. Por que isso tudo? Porque você fez o abuso negativo no passado. Aliás, todo abuso é negativo, né? Mas porque você teve um comportamento abusivo no passado. Então é o que Emmanuel coloca para nós, as consequências de uma sociedade desse contexto, com esses valores distorcidos. E a gente continua, né? Essas repressões sociais e religiosas, elas devem ser transformadas em educação. Ou seja, o que você vai fazer, como você vai fazer, com quem você vai fazer e por que você vai fazer. E depois, você está preparado para as consequências depois que fizer?
São essas questões que são levantadas hoje, debatidas nas famílias, nos grupos que estudam as questões morais, comportamentais, psicológicas, emocionais, etc. e tal. Hoje nós temos, por exemplo, diante dessa liberdade sexual, a criação pelas nossas próprias tecnologias de métodos contraceptivos, que todo mundo conhece, todo mundo estuda. Me lembro que foi feito um estudo arqueológico no Egito, em que encontraram tripas de carneiro amarradas na ponta, que eram usados como preservativos. E de lá para cá nós tivemos ali o desenvolvimento dos preservativos. No final da década de 60, começo da década de 70, a criação de anticoncepcionais. Depois nós tivemos as cirurgias, tanto para o homem como para as mulheres também. Nós tivemos ali depois técnicas um pouco invasivas, como por exemplo o DIU, preservativo feminino, pílula do dia seguinte, e algumas outras técnicas mágicas que o pessoal inventa por aí, como espermicidas, por exemplo, etc. e tal. Rô, passa para... Porque é o seguinte, Rô, aqui na sala só a arroba pode colocar link. Passa para a Vaninha que ela cola aqui na área de texto. Tá? Então, esses métodos contraceptivos, eles foram criados por quê? A gente pensa assim por dois caminhos. Ou para o controle de natalidade. É natural que você vá a um ginecologista e ele pergunte, principalmente nos grupos mais humildes, né, nas regiões menos favorecidas de conhecimento, de recursos e tudo mais. A primeira coisa que o médico pensa é, escuta, quantos filhos você tem? Como é que é a sua vida? Você toma algum anticoncepcional para poder controlar? O seu marido usa preservativo? Você já fez isso, fez aquilo? Fez ali, terceiro filho, você quer fazer uma laqueadura, uma cirurgia para poder controlar? Ele já começa a oferecer essas propostas com a intenção de controlar a natalidade para preservar a qualidade de vida daquela família. Então nós temos ali essas informações que nos ajudam e muito, que infelizmente ainda esbarram nas questões religiosas. Como, por exemplo, a Igreja Católica prega que é proibido você usar métodos anticoncepcionais. Só que não leva em consideração, por exemplo, as consequências da utilização da sexualidade sem controle. A qualidade de vida das famílias, as crianças de rua, as crianças abandonadas, a violência e tudo mais. Então, quer dizer, se por um lado moralmente tenta pregar a não utilização desses métodos, na realidade isso foge completamente à realidade, completamente à nossa situação atual. Então, controle de natalidade, esse foi uma das formas, utilizando os métodos anticoncepcionais, contraceptivos, para poder controlar a proliferação dos filhos sem que você tenha capacidade para isso. Chico Xavier, em 1971, no Pinga Fogo, que nós todos conhecemos, no segundo Pinga Fogo, o primeiro foi acho que em março ou abril, e o segundo foi em dezembro do mesmo ano, foi perguntado para ele, pelo deputado Freitas Nobre, que inclusive era o esposo da doutora Marlene Nobre, que hoje é presidente da Associação Médico Espírita Internacional e brasileira também, e ele perguntou o que o Espiritismo fala sobre planejamento familiar. E ele fala exatamente sobre isso. Olha, quando você coloca um filho no mundo, você tem que pensar o que você vai dar de educação para ele, o que você vai dar de alimentação, de proteção, de conhecimento, de informação, de educação moral. Se você tem 10 filhos, como é que você vai conseguir controlar tudo isso? Serão espíritos abandonados à própria sorte, que naturalmente a gente lembra que isso faz parte de uma prova que o espírito está enfrentando e vive essa dificuldade. Só que ao mesmo tempo nós provocamos também esse tipo de situação. Então tudo deve ser pensado nessa questão de controle. Então ele falava assim, que é absolutamente legítimo que o homem, pela sua inteligência, pense na qualidade de vida que vai ter. E na qualidade de vida que vai dar a essas crianças. Esse é um ponto fundamental. E o segundo dos métodos contraceptivos é a liberdade sexual, a busca do prazer. Então por que você usa o determinado tipo de recurso? Porque eu gosto, porque é bom, porque eu não posso ter isso, não posso ter aquilo. Então acaba justificando a utilização desses métodos para poder simplesmente desfrutar dessa liberdade. Entre casais, inclusive. Entre casais e também quando se fala na relação social. Então, temos ali essas duas situações. E os espíritos colocam para nós aqui nessa resposta, quando ele fala o seguinte, que o homem ele deve pensar na forma como ele vai controlar isso tudo, mas principalmente na sua intenção. Com que objetivo ele faz isso? Se por acaso, olha só a resposta que eles nos dão aqui nessa passagem.
Deixa eu ver aqui. O que pensar do uso que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? A gente lembra sempre que tem aquela passagem clássica: Deus nos julga pelas nossas intenções. Então, quando eu tomo alguma medida, o que me motiva, o que me move a tomar essa decisão? E os Espíritos colocam que aqueles que usam esses métodos apenas para a satisfação da sua sensualidade, mostra exatamente isso. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está imerso na matéria. Ou seja, nós utilizamos dos nossos recursos e nossa inteligência para a satisfação pessoal, para o apego à matéria. Aí então aquele bando de espírito desencarnando, doido para o sexo, sentindo falta enorme da sexualidade, da sensualidade, dos prazeres que são consequências do sexo, sofrendo moralmente por causa disso tudo, pelo fato de viver em função disso tudo. E principalmente porque isso a gente vê na mídia hoje, nos programas que a gente assiste, um bombardeio de informações em torno da liberdade sexual. Alguém falou, por exemplo, não me lembro quem comentou, acho que foi Luísa, que falou sobre Malhação, um programa para adolescentes. E é interessante que eles mostram assim temas, né? Até uma crítica que eu faço, porque é um programa que eu não gosto muito, porque eles mostram assim temas importantes, que eles colocam assim, olha, temas importantes que fazem os jovens refletir. Como, por exemplo, gravidez indesejada, adolescente engravidando, aborto, relacionamentos assim, assado, mas ao mesmo tempo está tudo quanto é jovem se envolvendo com jovem. Se por um lado, no contexto geral, os jovens têm liberdade para sair com quem quiser, no final eles colocam aquele ponto reflexivo. Nossa, mas a gravidez da adolescência é perigosa. Mas um jovem está pegando todo mundo ali. Porque isso é natural, porque isso é comum. Então, por um lado, eles estimulam, e por outro, depois eles levam a reflexão, em vez de controlar desde o início. Então eu faço essa crítica porque eu sempre, quando eu via alguns trechos desse programa, estava sempre envolvido que gente beijando na boca de gente, jovem saindo com jovem, depois no final ponto reflexivo, a gravidez indesejada é um risco que o jovem corre. Mas o beijo de todo mundo ninguém estava preocupado, cenas em cima da cama, e aquela coisa toda. As novelas mostram isso o tempo todo. Aí depois mostra aqueles programas de consciência social para fazer educação, mas no entretenimento é uma coisa absolutamente natural. Então o entretenimento tem muito mais efeito sobre os programas de conscientização. Daí mostra que a predominância da matéria sobre a alma é muito maior. As pessoas querem tocar, as pessoas querem pegar, elas querem sentir prazer, elas não estão preocupadas em crescer moralmente, em buscar o conhecimento, etc. e tal. Isso é fundamental para todos nós. Temos essa visão um pouco mais ampla. E a gente continua para poder chegar aqui no nosso encaminhamento, né? Quando se fala sobre esse descontrole de sociedade que a gente tem hoje, nós lembramos do superpovoamento da Terra, conforme a gente já conversou sobre esse tema aqui no mesmo Livro dos Espíritos. Quando tem esse superpovoamento, a gente tem consequências sociais. Num artigo que foi publicado por um espírita, ele falava o seguinte, que é interessante as pessoas falarem sobre liberdade, né, ou sobre o não controle de natalidade, que isso é algo de consciência, mas que você não deve usar recursos contraceptivos para isso. Aí ele fala assim, então você vai num orfanato, você vai numa casa do menor, a antiga FEBEM, vai numa penitenciária, vai nas ruas, nos semáforos, e pergunta qual é o histórico de cada uma dessas famílias. Você vai ver que é uma família que não tem estrutura moral e social, não tem condições financeiras para se sustentar, e uma família normalmente com muitos filhos. E eis então a consequência social que a gente observa. Espíritos que vêm com o objetivo simplesmente de evoluir, não conseguem evoluir porque o contexto em que ele se encontra está equivocado. Porque essa ideia que nós vemos hoje, de que não, tudo acontece do jeito certo, o espírito reencarna porque Deus permite, e só desencarna quando ele quer. Se fosse assim, a gente não teria problema com, por exemplo, suicídio. Se tudo fosse determinado como Deus quer, o suicídio seria para nós algo exterminado da sociedade, mas nós temos o livre-arbítrio para interferir na nossa encarnação e interferir também na encarnação das pessoas, daqueles que vêm chegando como formas de se evoluir, como formas de se desenvolverem. Então, dessa forma, a gente percebe o quê? Que os seres humanos hoje, aqueles que se formam, aqueles que constituem suas famílias, devem ter essa consciência de controlar quem quantos filhos desejam ter, fazer esse planejamento, conversar com o psicólogo, conversar com o médico, para evitar que esses excessos promovam esse desequilíbrio.
É fundamental que a gente tenha esse pensamento. No que diz respeito também ao superpovoamento da Terra, questões ecológicas. E falar de ecologia hoje não é mais um capricho. Qual é a melhor hora de ter, se vai ter condição de ter ou não? Muitos espíritos, já tivemos isso em reuniões mediúnicas. Espíritos que chegam e falam assim, olha, eu estou esperando você me dar a oportunidade de nascer. Porque o indivíduo, né, no caso os pais, por exemplo, sofrem ali uma angústia, uma depressão, aí buscam lá uma assistência no centro espírita, aí o espírito se manifesta e diz assim, olha, eu estou esperando vocês me receberem. Mas vocês não permitem. Só que nesse caso a gente percebe o quê? Que é importante que o livre-arbítrio dos encarnados, mesmo que haja essa interferência, seja feito com consciência. Olha, eu não posso ter agora. Se eu não puder ter agora, eu vou ter um pouco depois. Se eu não puder ter um pouco depois, paciência. Eu vou adiar um compromisso, mas eu faço esse adiamento com a consciência de que eu não tenho capacidade agora. E não simplesmente pela outra intenção, porque não quero ter, porque eu não quero ter filho me enchendo o saco. Eu não quero ter filho me atrapalhando, porque eu quero viajar, eu quero gastar dinheiro, eu quero viver a minha vida tranquilamente, etc. e tal. Então nós temos ali dois objetivos, a intenção é que conta nessa forma. E nessa questão ecológica já não é mais um capricho. É uma necessidade que o mundo tem hoje de se conscientizar, de trabalhar em função dessas melhorias. Hoje nós temos impostos, nós temos ali taxas, nós temos multas, nós temos prisões para quem viola essas leis ecológicas. Porque o nosso mundo hoje está entrando para um caminho perigosíssimo, que a gente não sabe até quando a gente vai conseguir aguentar. Em termos de habitação, de condições de vida, de alimentação. Depois a gente fala sobre o comprometimento reencarnatório. Um espírito que vem, por exemplo, para passar por dificuldades, é para ele aprender. Mas muitas vezes essas dificuldades somos nós que criamos. Criamos situações de miséria, criamos situações de fome, criamos ali situações de marginalização, porque a superpopulação vem de uma forma desequilibrada. E a gente lembra que é aquela história, né? Se um espírito vem, encontra uma condição hostil, em que ele não pode ser encarnado, ele se toma de revolta. Ele volta para o mundo espiritual muitas vezes pior do que veio. Porque simplesmente é aquela coisa, cresça e multiplique-se e deixe que a natureza cuide. Não é assim que a natureza vai cuidar. A natureza nos deu condições também de cuidar. A natureza falou assim, olha, eu sou a toda poderosa, então para isso eu vou te dar inteligência para poder me ajudar. Para você fazer a sua parte. E a gente se esquece disso. E aí então a importância desse planejamento familiar que os espíritos colocaram para nós. O homem como co-autor, como co-criador do nosso mundo hoje. De fazer esse planejamento com consciência, que é fundamental, e principalmente que o homem consiga, com o passar do tempo, se desprender desse apego material que ele tem hoje. Que nós sejamos capazes de fazer julgamento daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente permite entrar na nossa casa. Porque do contrário a gente fala assim, olha, eu estou tentando fazer tudo isso, estou educando meu filho falando de amor, falando de moral, mas eu deixo ele ver o que ele quer. Ofereço para ele qualquer tipo de material para que ele possa se entreter, porque é interessante, só que a gente lembra que o entretenimento tem esses valores bastante preocupantes. E aí então a gente começa muito mais a deseducar, e a gente lembra que uma conversa educativa tem menos intensidade do que uma conversa de prazer. A brincadeira chama muito mais atenção do que a educação. Então que sejam brincadeiras saudáveis. Então é importante que os pais também modifiquem o seu modo de pensar, tenham essa preocupação. E principalmente porque o espírito e a sua evolução diz respeito ao desenvolvimento da sua inteligência e dos seus valores. E se ele cria o seu próprio sofrimento, significa exatamente que ele é responsável por aquilo que ele faz. E como os espíritos colocam para nós, através das orientações da Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala sobre isso, sobre os dramas que nós criamos e os dramas que vêm do passado. Mas independente se sejam do passado, sejam atuais, esses dramas foram criados por nós. E por que nós criamos esses dramas? Por falta de entendimento, por falta de consciência. Eu não tenho meu pensamento focado nessa questão da evolução do espírito, estou focado na satisfação dos meus prazeres, no sonho de viver uma vida confortável e tudo mais. A minha vida diz respeito ao quê? A satisfação dos meus prazeres. E essa questão da inteligência e da moralidade fica em segundo plano. Então por isso essas sucessivas reencarnações que a gente vai e volta, repetindo a mesma lição. É como se a gente ouvisse a mesma história contada em versões diferentes. As nossas existências atuais são as mesmas existências em versões diferentes. Ora com maior intensidade num aspecto, ora com maior intensidade em outro. Mas as coisas se repetem, porque os erros continuam os mesmos. Os erros não mudam.
Então, fazendo um resumo daquilo que a gente viu hoje, a gente lembra que, primeiro, o homem é instrumento de Deus pelo uso da sua inteligência. E por isso ele tem a necessidade de prover conscientemente os seus caminhos. E não simplesmente deixar que a natureza aponte a direção que ele deve seguir. Então vamos dizer assim, que o homem é o construtor do seu futuro, é autor da sua própria obra. Então ele tem que utilizar o quê? Da consciência, ele tem que utilizar da inteligência, dos seus valores, para poder dizer assim, olha, eu vou me casar com essa pessoa, não porque ela é linda, maravilhosa, mas porque ela me preenche, porque ela me completa, porque ela me ajuda, porque ela é importante para mim. Vou me casar com ela, pronto, já fiz uma escolha significativa. Já não é uma escolha banal. A gente vê muito isso no meio artístico, em que as pessoas vivem fantasias, casam e descasam, né? Lembra Elizabeth Taylor, se não me engano, casou 8 vezes. E então por que se casou 8 vezes? Cada casamento foi uma lesão, cada casamento foi um trauma que foi gerado no seu psiquismo. E não tenhamos dúvida que deve ter sofrido muito por isso. Porque construir uma relação para nós é extremamente difícil. Terminar com essa relação é mais difícil ainda. E para cada término que a gente vê hoje, vemos ali distúrbios psicológicos e emocionais que são gerados. Então primeiro a gente faz ali relacionamentos com consciência. Com quem eu vou namorar, com quem eu vou me envolver, por que eu estou fazendo isso, se ele é interessante ou porque ele é interessante no sentido físico. Essas escolhas são determinantes no primeiro passo. O segundo, depois que eu me envolvo com essa pessoa, como é que fica o meu relacionamento? O que eu espero dela exatamente e o que ela espera de mim? As pessoas se conhecerem, as pessoas se envolverem, se respeitarem. Olha, eu não quero que você seja um instrumento do meu prazer, eu quero que você seja meu parceiro nas minhas necessidades e quero ser seu parceiro na sua. Quero poder te ajudar, espero contar com a sua ajuda, quero te oferecer o melhor que eu tenho, espero que você me ofereça o melhor. Vemos ali relacionamentos, são utópicos, são contos de fada? De repente são, dependendo do modo de vida que a gente tem. Ah, eu não consigo viver assim, nem vou encontrar uma pessoa assim. Você já deu o primeiro passo para não encontrar. Porque se você não for seletivo, eu preciso ter alguém para não ficar sozinho, eu preciso ter alguém para poder ser ali minha muleta psicológica. Já deu um passo negativo. E essa carência que a sociedade tem hoje é exatamente uma das motivadoras desses relacionamentos problemáticos. Depois que me envolvi com essa pessoa, o que eu espero dela? Qual é o meu futuro com ela? É um relacionamento temporário? É um relacionamento definitivo? Se for um relacionamento temporário, então eu sei que logo isso vai terminar e todo mundo vai sofrer consequência disso. Se for um relacionamento duradouro, eu começo a partir de agora a construir. Nós temos muitos jovens que estão namorando e brigando igual cão e gato. Como é que será que vai ser o casamento dele? Vai ser diferente? Muitas vezes a gente ouve discussão entre casais que diz assim, não, depois que a gente casar a gente resolve. Quando casar melhora. Se como namorados, estranhos um para o outro ainda, a relação está nessa condição, imagina quando se casarem depois. Será muito mais problemática. Então depois que se envolver com alguém, o que eu espero dessa pessoa? Qual vai ser o nosso futuro? O que a gente pode começar a construir a partir de agora? Qual é o alicerce que vai ter dessa nossa relação? Vai ser de confiança, vai ser de apoio, vai ser de respeito e tudo mais? Ótimo. Se a gente conseguiu estabelecer isso, fundamos ali a nossa base. Vamos nos casar. Ótimo, que coisa bonita. Aí todo mundo pensa assim, né, numa entrevista muito interessante que foi feita pelo... Deixa eu me lembrar o nome dele agora. Rapidamente, agora eu tenho que... Praticamente uma questão de honra, e não vejam isso como orgulho, mas eu preciso ver o nome dele agora. Espera só um pouquinho. Está aqui, o nome dele está aqui, ó, José Carlos de Luca, que é juiz familiar aqui em São Paulo. Ele deu uma entrevista interessante para a Rádio Boa Nova, para quem quiser, que eu até passo para vocês agora, uma entrevista que fala sobre essa questão da família. Vale a pena, tá, gente? Está aqui, ó. Pegando aqui nas minhas anotações, está aqui, ó, www.espiridige.net/arquivos/família_de_luca com 2 cs.zip. Né, eu estou lendo aqui para poder, para o pessoal que está ouvindo a gravação. E aí então o José Carlos de Luca ele diz o seguinte, que as pessoas estão muito preocupadas com o casamento como sendo ali o ponto máximo da relação. Nós vamos nos casar, chega no altar, para aqueles que se casam dentro dos cerimoniais tradicionais, se casam e diz assim, consegui me casar com essa pessoa, agora ela é minha, como se aquilo fosse o pódio de uma competição.
E mal se esquecem que eles acabaram de entrar na porta das experiências mais complexas das suas vidas. Porque ali eles vão começar a viver na intimidade, terão que tomar decisões em conjunto, terão que fazer planejamentos a respeito da vida que têm. Então, na verdade, o casamento não é o ápice, o casamento é o início, é a linha de largada daquela corrida da vida que eles vão ter. E ali, então, eles vão ter que começar a planejar, inclusive, a respeito das relações que eles têm. Vou pensar, Vaninha, depois eu te falo. E aí, então, eles vão começar a planejar quantos filhos nós vamos ter, como é que vai ser o nosso trabalho, como é que nós vamos nos manter, como é que vai ser o estilo de vida que a gente vai ter. Eu vou trabalhar, você não vai trabalhar, e começamos então a fazer esse planejamento. E a partir desse planejamento, teremos filhos, como é que serão os nossos filhos, como é que nós vamos educá-los, quais serão os princípios, as bases morais da nossa família. Porque esses espíritos que vieram sob os cuidados desses pais, são espíritos em desenvolvimento que vieram com um compromisso reencarnatório. E depois que voltarem para o mundo espiritual, levarão exatamente as experiências que adquiriram. Daí então a gente percebe que tudo isso que a gente viu agora, esse pequeno resumo que a gente tratou agora, diz respeito exatamente do planejamento, de não apenas planejamento do familiar, mas é um planejamento reencarnatório. Como eu vou viver e o que eu espero dessa existência que eu tenho hoje. Porque se eu viver no oba-oba, num parque de diversões, vai chegar um dia que eu vou quebrar a cara. E vou quebrar feio. Porque a gente lembra que tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E viver uma encarnação difícil já é dolorosa. Vivê-la de novo, com as consequências agravantes da relação anterior, fica pior ainda. Daí então, meus amigos, obstáculos à reencarnação, à reprodução, é o tema do nosso estudo de hoje. Foi o tema do nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para as nossas reflexões, certamente foi para mim. E aí então a gente vai começar agora a ver a nossa sociedade, o mundo hoje, de um modo diferente. Aquilo que está feito, está feito. A sociedade está aí cheio de gente, cheio de crianças que precisa ser trabalhada. Conta com a nossa colaboração. Conta com a nossa caridade. E aqueles que vão tomar decisões, que tomem decisões conscientes. Porque o mundo de provas e expiações se transformará no mundo de regeneração quando nós nos conscientizarmos e nós nos educarmos. Somos nós que vamos fazer essa escolha. E a Vaninha lembrou que na próxima terça-feira, casamento e celibato, que é o nosso tema aqui do Livro dos Espíritos também. Né? Não comentei ainda não, Trem. Tá? Quem assistiu aqui que eu vi, por enquanto foi só o Hermes, né? Então inclusive faço o estímulo para vocês assistirem também, não apenas como uma questão de entretenimento, mas uma questão de apoio também. Se nós queremos filmes espíritas, nós temos que assisti-los. Nós temos que dar audiência, temos que dar ali um retorno produtivo para as empresas, do contrário a gente não vai ter. Né? Então, assistamos esses filmes aí, né? Estou só esperando mais um pouquinho, me planejando para poder ir. E aí logo também a gente vai ter novas obras aí para poder nos entreter. A Rô colocou, né? Daqui a pouco vai postar no Saudade e Adeus, né? A Rosana ali é a mantenedora do site saudadeeadeus.com.br, né? Com várias psicografias e orientações sobre perdas de entes queridos. E vai postar a psicografia de um jovem e belo casal que desencarnou junto em um acidente de carro entre Goiânia e Anápolis. Foi a primeira mensagem recebida pelo médium Celso. Celso... acabou de ligar, Ju? Acabou de ligar? Ah, legal, então. Saudade e Adeus, tá, Maia? Então, tá aí do médium Celso, foi na sexta-feira agora, muito emocionante também, tá bom? A Rosana foi lá em Uberaba, e aí teve a oportunidade de receber essas psicografias, e ela sempre publica, né, as pessoas mandam para ela, centralizam no site dela, várias psicografias que chegam de várias partes do Brasil e tudo mais. Então as pessoas querem divulgar esse contato, então para quem tiver interesse, lá no saudadeeadeus.com.br. Então tá aí feito, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho, vou passar para o nosso amigo Reinaldo, que vai fazer o encerramento para nós. Ficou até terça-feira, né, Rô? Legal. Né? E depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês, então. Está aqui, ó, www.saudadeeadeus.com.br. Está aqui, ó. Tá joia? Xalan, legal, então. Então estarei chamando também lá de Uberaba. Passando então. Sim, um acidente de carro, de um